Olha, já que o Arthur trouxe um panorama para o tempo na cultura da cana-de-açúcar, esse é o nosso assunto, com o nosso analista de açúcar e etanol da consultoria Safras e Mercado, o Maurício Murussi. Obrigada aqui por aceitar nosso convite, viu? Olá, muito boa tarde, Priscila. Muito boa tarde, espectadores aí do canal Rural do Mercado e Companhia. Eu que agradeço o convite de mais uma vez poder conversar com vocês aqui. Olha, e fala pra gente uma coisa, né? Com a redução nessa oferta da matéria-prima, como é que fica a produção de açúcar no centro-sul do Brasil? Explica tudo pra gente. Bom, basicamente a produção de açúcar está garantida, tá, Priscila? Porque de fato teremos uma quebra na safra de cana-de-açúcar, tá? A quebra já está contratada, não há dúvidas quanto a isso. O problema é que as usinas fizeram hedge em Nova York, né, na Bolsa de Nova York, fizeram fixações de preços na Bolsa de Nova York, e na próxima temporada elas vão garantir, na temporada futura, que começa o mês que vem, né, elas vão garantir que ao menos a produção do açúcar esteja garantida, mesmo com uma quebra de safra, né? O problema vai ser na produção do etanol hidratado, esse sim que vai cair bastante, né? E aí os preços devem ficar mais caros nos postos de combustíveis aí ao longo desse ano de 2024, porque as usinas elas devem encarecer o preço do etanol hidratado para com que a demanda reduza um pouquinho e sobre produto para durar o ano inteiro, né? E por que tem que sobrar produto? Porque a produção do açúcar vai estar garantida aí, como eu falei agora há pouco, né, Priscila? Porque as usinas fizeram formação de hedge, né, fixação de preços contra as telas ao longo dos contratos futuros da Bolsa de Nova York ao longo desse ano, né? Então está garantido. Então, tanto o nosso abastecimento interno quanto as exportações, também a gente pode ficar tranquilas, pelo menos por enquanto, podemos ficar tranquilos. Para esse ano, sim, para Sim. esse ano, sim. E até um comentário que o nosso amigo aqui, o meteorologista, o Arthur, comentou agora há pouco, né? Que vão ter algumas chuvas nessas próximas semanas. O mês de abril vai ser um mês relativamente chuvoso. Vai impedir com que a quebra da safra de cana, que eu comentei agora há pouco, seja ainda pior, né? E por outro lado, não vai permitir um atraso muito grande, porque nos próprios mapas que o nosso amigo Arthur estava mostrando agora há pouco, os meses de maio, junho e mais para frente devem ser muito secos, né? Então, por um lado, chove nesse primeiro momento para regularizar um pouquinho a qualidade da cana, que, como ele Perfeito. falou, corretamente tá baixa, né? Mas, por outro lado, nos meses mais à frente, vai parar de chover, né? Bem abaixo da média para essa época do ano, e vai possibilitar que as usinas concluam, né, ou iniciem de forma intensa o trabalho de colheita de cana e moagem também dessa cana. Isso tudo é uma questão de um equilíbrio, né? Também porque se chove demais, também afeta a TR, e aí você também não tem tanta, né, qualidade na produtividade. Então, nem uma coisa nem outra é boa, né? Nem estiagem, nem chuva em excesso, não é verdade? Exatamente, os dois extremos não podem acontecer. E esse ano está relativamente equilibrado, apesar da última entre-safra ter sido muito seca, né, Priscila? Que prejudicou a qualidade dessa primeira cana que vai ser colhida agora. Tá certo. E as cotações agora futuras do açúcar, elas operam com alta moderada na Bolsa, né, de Nova York nessa segunda-feira. Quais são as perspectivas que você está enxergando dos preços para as próximas semanas? Até, Priscila, tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres, o açúcar ele tende a estar equilibrado, né? Nesse curto prazo, foi um termo que você falou agora há pouco, que define bastante o mercado, equilíbrio, tanto no clima quanto nos preços, né? Pelo lado dos preços, há uma oferta maior do que esperada na Ásia, principalmente por parte da produção da Índia e da Tailândia, né? A Índia com 1,5 milhão de toneladas a mais no final da temporada e a Tailândia com 700 mil toneladas a mais. Então, isso impede que os preços se elevem muito acima dos 23 centavos de dólar por libra-peso, né? Certo. Por outro lado, né, Priscila, a entrada da safra nova do centro-sul do Brasil, muito concentrada ao etanol, é uma questão técnica operacional, né? Pelo menos nas 3 primeiras quinzenas, mantém a produção do açúcar relativamente baixa nesse início de safra. Ao longo do ano ele vai se regularizar, mas nesse início de safra ela está efetivamente baixa, o que impede que os preços sequer se aproximem dos 22 centavos de dólar por libra-peso. Então deve haver um equilíbrio ao longo das próximas 3 semanas, incluindo essa no início de abril, né, entre 22 a 23 centavos de dólar por libra-peso em Nova York, que comparado com os preços do primeiro trimestre desse ano, são muito bons, né, Priscila? Porque tivemos preços aí de 20 a 21,
né, Perfeito. centavos de dólar por libra-peso, e agora temos de 22 a 23. É uma melhora em relação ao primeiro trimestre do ano. Certo. Agora, só para a gente encerrar, eu quero divulgar aqui para nossa audiência, né, que a consultoria Safras e Mercado está oferecendo um curso de análise mercadológica, olha lá, vamos falar certinho, para açúcar e etanol. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância dos profissionais da área se especializarem também, né? Isso é super relevante. Eu diria que é exponencialmente relevante, né, Priscila? Nesse curso nós vamos trabalhar como funciona o mercado de açúcar, o mercado de etanol, o mercado de petróleo, né? Todos os vetores que formam os preços no mercado de açúcar, etanol e petróleo vão ser trabalhados nesse nosso curso, né? Inclusive os mecanismos de proteção, como eu falei agora há pouco, de formação de hedge, né? Tanto contra o açúcar em Nova York, contra o câmbio também, que é importantíssimo, não só para as usinas, mas para as indústrias também que compram açúcar, né? Então, os mecanismos de proteção, de formação de rede e de próprio entendimento do mercado, né, dos vetores fundamentais, os principais produtores, o Brasil, a Índia, Tailândia, né, os principais compradores no fluxo internacional aí de negociação de açúcar, né? A gente vai entender como funciona o mecanismo do Basis em Santos, que são os prêmios de exportação pagos em Santos, né? Como entendeu o funcionamento desse mercado, né? Então, de forma análise gráfica, também é um curso bem completo aí que quem tiver interessado pode contatar as Safras e Mercado e pegar mais informações, né, Priscila? Conhecimento nunca é demais, né, Maurício? Muito obrigada aí pela sua participação aqui com o nosso jornal, com a nossa audiência e até uma próxima oportunidade. Boa semana. Eu que agradeço o convite, um grande abraço e ótima semana a todos.